Nós vamos falar hoje sobre a Constituição Federal. E antes de falar sobre os artigos, nós vamos comentar sobre o preâmbulo. O preâmbulo, um comentário breve, ele não tem relevância jurídica, ele apenas revela os valores que norteiam a Constituição. Ele não pode determinar, por exemplo, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de alguma lei ou Constituição estadual. Então, nós temos a Constituição Federal, que tem o seu preâmbulo, e no preâmbulo da Constituição Federal fala sobre a proteção de Deus. O fato de constar Deus no preâmbulo da Constituição não ofende o Estado laico. Isso já foi questão de prova, isso foi inclusive discutido pelo STF, porque a Constituição do Estado do Acre não fala no preâmbulo sobre a proteção de Deus. E foi questionada a constitucionalidade daquela Constituição estadual e o STF disse que não, a Constituição do Estado do Acre ela não é inconstitucional só porque não menciona a proteção de Deus. Então, ter ou não ter a proteção de Deus no preâmbulo não interfere em nada juridicamente falando, tá? Porque o preâmbulo ele não tem relevância jurídica. Continuando então, agora sobre os fundamentos. Eu vou ler os próximos artigos para facilitar os comentários que eu vou fazer. Então, o artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí nos incisos vou falar os fundamentos. Mas antes eu acho importante mencionar aqui que a união indissolúvel tem um princípio, que é o princípio de proibição da secessão, que é a separação. Então, nós não podemos separar os estados. O Brasil é formado pelos estados de forma indissolúvel. E como todo mundo sabe, já teve uma questão sobre isso e pode voltar a ser questão de prova. Já tem tempo que eu não vejo nenhuma questão de prova falando sobre isso, mas pode acontecer, então tem que ficar atento a esse princípio da proibição da secessão. Partindo então para os incisos, nós temos esses mnemônicos que estão aqui no slide para vocês, que é Sociediva Plu. Inciso 1, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, ela é também núcleo do conceitual dos direitos humanos. Então, é muito importante, também é um princípio da nossa Constituição, mas mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa e pluralismo político. Nós temos muitas questões em provas que tentam confundir o candidato justamente com fundamentos e objetivos. Os objetivos, eles vêm no artigo 3º. Então, eu vou falar primeiro já sobre o artigo 3º, depois eu finalizo com o artigo 2º, tá? O artigo 3º fala: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o último inciso, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, tem que decorar, isso não tem jeito, cai muito em prova, e aqui está o mnemônico para vocês dos fundamentos e dos objetivos, tá? Esse não tem outra forma, tem que decorar. O artigo 2º, então, vai falar: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, aqui nesse artigo, nós temos dois filósofos importantes de serem mencionados, Montesquieu e Aristóteles. Aristóteles é ele que pensou nas funções distintas. Então, ele
separação, né? Legislativo vai legislar, ele tem a função típica de legislar. Executivo e o judiciário, cada um tem uma função típica e uma função atípica. O que quer dizer isso? O legislativo, ele faz a elaboração das leis, né? Ele faz a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, né? Mas ele também faz funções atípicas. Por exemplo, quando o Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. O executivo ele é responsável pela prática de atos de chefia do Estado, mas ele também legisla quando o presidente, por exemplo, ele faz uma medida provisória. E o judiciário ele julga, né, ele diz o direito no caso concreto, mas também legisla quando ele tem o seu regimento interno, ele faz o seu regimento interno, ele administra, dá férias para os magistrados. Quando ele dá férias, ele está exercendo a função atípica de executivo. Então, todos os poderes, eles têm essas funções, e isso também entra Montesquieu. Montesquieu, ele fala sobre o sistema de freios e contrapesos, ou seja, um poder ele freia o poder do outro, na medida em que o legislativo ele faz a fiscalização financeira do executivo. E assim sucessivamente. Cada poder vai fazer uma parte e eles vão justamente pôr limites entre eles mesmos para que não haja uma supremacia de um poder em detrimento do outro, e aí, como acontecia antigamente, de todo o poder na mão de uma única pessoa. Não, a ideia é justamente separar para que possa ter uma melhor gestão. Então, hoje nós vamos ficar só com esses 3 artigos e depois eu continuo com os demais.